Olá, a gente está aqui iniciando o nosso encontro, professor Washington, que daqui a pouco estará aqui com a gente. E aí nós iniciaremos aqui esse encontro dessa manhã, é, que visa apresentar para vocês a metodologia de segurança proativa. E, basicamente, nós vamos fazer um encontro rápido para posicionar em relação a como está o programa, como está a pesquisa, né? e, e quais são os desdobramentos que essa pesquisa vem produzindo e vai produzir, né? Então, ele vai iniciar daqui a pouco, estamos aguardando a entrada do professor Washington. Sempre tem um delay na entrada, sempre tem um atraso de conexão, e vamos ver se ele entra logo aqui. Vamos lá de novo. Ok, então está começando. Bom dia, professor Sérgio. E aí, beleza? Parece que está bronzeado, está mais animado do que eu. Estou com cara de paulista mesmo, com esse fanho na voz aí da manhã, apesar de estar acordado não sei quantas horas, com uma cara de arrasado. Mas tudo bem, é isso aí. Viver no Rio é sempre mais agradável. Só para o pessoal saber, a gente está localizado em cidades diferentes. Eu estou em São Paulo, o Washington está no Rio de Janeiro. Bom dia, Washington. Vamos entrar na nota, que a gente não quer fazer um encontro muito demorado, pessoal. A gente quer entrar logo no assunto, porque esse encontro é para explicar um pouco mais sobre o programa de pesquisa que o Washington vem fazendo há 6 anos. E ele está fazendo doutorado em engenharia de produção, especialmente ligado à qualidade, segurança, meio ambiente e ergonomia, né? Na área de engenharia. Então, o que foi o motivo desse encontro nosso? É dar visibilidade a essa pesquisa e o desdobramento dela, né? O desdobramento dela é a capacitação de profissionais que vão atuar com segurança proativa. Bom, o que é segurança proativa? Como é que isso tem sido aplicado? É um pouco do que nós vamos falar aqui hoje, dar início a esse processo, para o pessoal decidir sobre. Em breve, teremos aqui um programa de capacitação. E esse programa, ele tem que fazer sentido, se faz sentido para os profissionais e como isso vai se encaixar na vida profissional deles. E a nossa conversa é sobre isso, né? Então, temos um roteiro aqui que a gente vai seguir, saber qual é o problema, qual a proposta, o método de avaliação. Vamos ver os estudos de caso que são importantes, a capacitação, os resultados que a gente quer obter com isso, a aplicação que o Washington fez na Fiocruz, né? E para quem esse programa atende, se é o nível inicial, sênior, se é o pleno, júnior, quais são os níveis que esse programa de capacitação, e nós vamos iniciar agora. Então, Washington, fala um pouco mais aí, um pouco sobre você, sua tua experiência, para a gente iniciar, o pessoal saber quem é você e, logicamente, a autoridade que você tem neste tema, já que você está fazendo pesquisa há tanto tempo e aplicando, né? Obrigado, professor Sérgio. Desde o início do meu projeto, né, da Prevenir Tragédias, né, você está junto nesse desenvolvimento, né, já são 4 ou 5 apresentações que a gente já fez no MBA de gestão de riscos, né, na área de seguros. Então foi uma experiência muito, muito boa, né, juntos com as apresentações que eu estou fazendo no doutorado, em cursos de especialização, cursos de graduação. Então isso me deu um repertório muito bom, né, para desenvolver essa teoria, né? Essa teoria já vem sendo desenvolvida há 6 anos, né? E tem a Valéria e o Paulo Ramalho, né? Eu acho que se eles quiserem depois
fazer alguma pergunta, né? Eles podem botar no chat, né? Aí você fala para mim, tá, Sérgio? Por favor, Sérgio. Tá. Deve ter mais gente A Valéria pode publicar lá no nosso grupo, ele é da turma, é da turma lá do MBA. Publica lá na turma, Valéria. Bota o link lá para o pessoal no Instagram, que eu sou meio troglodita nesse negócio. Eu podia ter convidado vocês a mais e eu vi que ela veio por vontade própria e tal. Quero ver se o pessoal se integra aí com a gente, tá bom? Eu ia botar também lá no grupo WhatsApp, mas não deu, né? Então, obrigado, Valéria, se puder colocar lá. Então, qual é a ideia, né? Esse projeto, ele se inicia há 6 anos atrás, né? Quando eu estava desenvolvendo um trabalho sobre gestão de risco dos produtos perigosos da Fiocruz, né? Eu comecei a estudar a temática de gestão de risco como uma forma geral, né? Nessa forma geral de estudar, né? Eu comecei a trabalhar como engenheiro, usando um checklist, as normas normais, como qualquer pessoa desenvolve nessa área técnica, né? E com o desenvolvimento do doutorado, né, conversando com os professores, entrando na questão teórica, eu comecei a fazer a ligação, né, da teoria com a prática, né? Porque a gente tem, assim, às vezes tem uma distância muito grande, né, entre o modelo teórico e o modelo prático, né? E eu tenho visto isso muito, né? Que às vezes os acadêmicos, né? Nada contra eles, né? Eles têm a sua validade. Mas às vezes esse modelo teórico está um pouco distante do dia a dia, né? Da gestão. E aí, com essa experiência, eu estou quase 40, já estou acadêmico, professor, já estou quase 40 anos no mercado de trabalho, eu tentei trazer um linguajar mais de gestão, um linguajar mais que seja factível, né? Para a gente desenvolver essa gestão de riscos. E a temática, né, que eu pontuei, né, é a prevenção de eventos negativos maiores, a prevenção de tragédias. E isso é um assunto recorrente, né? Esse é um assunto recorrente de grandes acidentes. Então, essa capacitação no que eu e o professor Sérgio, né, está estruturando, né, a capacitação ela vai apresentar essa abordagem proativa da segurança, né, para que a gente evite, né, previna e mitigue esses grandes eventos negativos. Então, vai ser uma pequena apresentação. Já tem vídeos no meu canal do YouTube e vão ter também vídeos no canal do Instagram do Grisco, né? E vou detalhar um pouquinho mais, né? Mas é uma capacitação de dois encontros, né? 2 encontros de 2 horas, né? Você aos sábados, eu estou fechando com o professor Sérgio, né? Então, falando um pouquinho da minha formação, eu sou doutorando em engenharia de produção, sou mestre em engenharia de produção, né? Fiz especializações no sistema de gestão integrada, né? Qualidade, segurança do trabalho e meio ambiente. Uma especialização em cada dessas áreas, né? Também fiz especialização em ergonomia, junto com o meu projeto de doutorado, que ele trouxe grandes insights, né, para essa proposta. E sou engenheiro técnico mecânico, né? Estou no mercado de trabalho desde a década de 80. Então, a pequena pauta, né, para a gente fazer uma pequena apresentação, né, vai ser, o professor Sérgio já falou um pouquinho, a pequena pauta, ela começa, só um instantinho só, o problema e proposta, que a gente falou um pouquinho rapidamente, o método, que é o MESPRE, estudo de caso, porque é muito importante, eu vejo assim, os teóricos, eles desenvolvem trabalhos importantíssimos, mas se você juntar a teoria com o estudo de caso, você consegue ter uma solidez maior para análise. E é isso que eu tenho feito na Fiocruz e nas organizações, né, que eu tenho treinado e dado consultoria, né. Eu falo um pouquinho dessa capacitação inicial, uma capacitação que já tá validada, né? Você tem engenheiros sêniores, engenheiros plenos que já fizeram essa capacitação, eles gostaram. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Vou falar um pouco dos resultados dessa capacitação, né? São mais de quase 300 pessoas já foram capacitadas, né, nessa metodologia. Falar um pouquinho da Fiocruz, das organizações. Vou falar um pouquinho também desses níveis, né? Como é que essa capacitação atende o nível sênior, pleno e júnior, né? E os produtos, né, que você vai poder ter aplicado na sua organização e na tua própria formação profissional, né?
Então vamos lá, vamos passar aqui para o problema e para o Vou fazer um comentário aqui, eu acho que você não. falou um negócio muito importante. Quando a gente sai do âmbito de engenharia de segurança, e vocês viram logo no início, o Washington comentou assim, eu fui pesquisar sobre gestão de risco. Gestão de risco, que é a minha área, por isso que ele me convidou para, vamos dizer assim, motivar e levantar a bola nesse debate, ele demanda, administração, gestão, demanda a observação de um fenômeno que já está em uso. Então, análise de problema, solução de problema, a engenharia, ela é a ciência que dá a solução para as coisas. Ela entende disso. Na gestão, a abordagem é um pouco diferente. O fenômeno, muitas vezes, já está sendo tratado ou pelo engenheiro, ou pelo técnico, e ele usa um método de gestão e que aquilo começa a ter um processo consolidado de forma sistematizada, e aí a administração se apropria disso e replica. Então, o que é administrar? É otimizar de forma a se ter um equilíbrio entre o quanto se aplica de recurso para a solução de um problema. Né? A engenharia não tem limite de recurso, ela investe bilhões para pesquisa e solução. Muitas vezes aquilo vai ter retorno sobre esse investimento décadas depois. A administração não tem essa possibilidade, ela não tem, os recursos ela trabalha com recursos escassos e expectativas de tempo curto. Ela faz o que? Ela copia e cola, só que ela tem que copiar e colar bonito, para acertar, ela não pode errar. E quem que dá essa garantia? É a engenharia, com a sua metodologia otimizada. Então, pessoal, você veja que a observação quando a gente trata de gestão, a gente tem que carregar isso, todo esse entendimento para não ficar pensando, poxa, eu vou lá, crio uma solução muito inteligente, muito ótima, e o que o gestor tem a ver com isso? E muitas vezes a frustração do técnico, diz, poxa, mas a solução está lá sim, mas isso não traz retorno sobre o resultado. E olha a preocupação que uma pessoa com experiência como o Washington tem, ele é um técnico de especialidade, foi observar uma solução está ligado, a solução administrativa, que tem aplicação prática, ela está no campo da gestão. Então, esses dois mundos parecem tão próximos, muitas vezes ocupados por pessoas que trocam de lugar, mas cada um tem o seu lugar e o seu momento. Então, no momento agora, estamos aqui explicando para vocês os métodos que a engenharia construiu para que a administração se aproprie e os aplique da maneira mais eficiente. Esse é o grande propósito aqui, o nosso roteiro, vamos dizer assim, o escopo que trata desse encontro aqui com vocês. Né? Então, você estava falando do problema e dos estudos de caso, né? Vamos falar desse problema que você resolveu lá na Fiocruz, que foi o grande case que desencadeou todo o processo? Sim, né? E a sua colocação é muito, muito boa, né? Porque essa questão do investimento, né? E como fazer esse investimento, e o método que eu preconizo, o MESPRE, ele é feito tem uma base, né, de várias teorias, né, de sistema de gestão integral, de qualidade, de segurança do meio ambiente e a ergonomia. E a ergonomia ela nos traz grandes métodos e formas de você tentar analisar e através, né, dos próprios técnicos, da própria alta direção, da alta gerência, média gerência e técnicos, tratar essa solução, né? O professor Sérgio falou muito bem, às vezes o técnico, né, o gestor vai tentar levar essa solução, né, para a média gerência, alta gerência até a direção, e a direção não vai dar sequência. E esse método, como está estruturado, o MESP, que eu já apliquei na FIP das organizações, ele traz formas que você pode ter mais sucesso. Né? E aí eu vou falar um pouquinho do problema, da hipótese da Fiocruz. Né? Então, qual é a grande pergunta? Né? Quando você começa a pesquisar e trabalhar, né, no nível que eu estou agora de doutorado, e pessoal, quem quiser entrar e fazer uma pergunta, o professor Sérgio depois nem para mim, tá? Por que esses grandes eventos negativos acontecem, né? Então a gente tem aí Brumadinho, Mariana, nós temos o 737 MAX, o Boeing 737 MAX, o Air France, agora no Peru você teve um acidente fatal, né? Também. Então esses acidentes eles estão recorrentes, né? Por mais, né, que a gente saiba que você tem engenheiros, gestores, investimentos de alto nível nas organizações, mas eles estão recorrentes. Então você vê, né, a Brumadinho Vale, né, empresas de peso no Brasil, né?
E não só no Brasil, agora o 737, o Boeing 737 MAX também, né? 2 aviões que caíram. Por que esses eventos negativos maiores acontecem e acontecem de forma recorrente, né? Essa é a pergunta da pesquisa, né? E para você tratar isso, eu desenvolvo, eu estou dentro, quando eu comecei a desenvolver lá na Fiocruz, com os técnicos, eu falei assim, poxa, só eu não vou conseguir dar conta dessa forma de solução. Eu preciso ter técnicos, eu preciso ter gestores junto comigo nessa análise, né, para que a gente possa, em conjunto, desenvolver essa solução. Então, eu comecei a desenvolver essa capacitação orientada. É uma capacitação orientada que está baseada, né, em todos esses anos de experiência, né, do contato, né, com o professor Sérgio, né, com os professores da UF, com os professores da FRJ, estudo de caso, porque você tem os especialistas em risco, normalmente você tem especialistas em risco por setores. Agora, você tentar apresentar os estudos de caso de uma forma bem ampla, né, e apresentar uma forma de análise que simplifique e traga propostas de solução é um pouco mais difícil, né? E essa proposta que eu estou no projeto final de doutorado é isso, é você tentar desenvolver uma proposta que seja factível, que seja utilizável pela alta direção, pela alta gerência, pela média gerência, pelos superiores técnicos, com uma linguagem que seja factível, né? Aqui eu entro novamente com uma observação das justificativas de estarmos reunidos aqui, eu acho. Esse teu pensamento de trabalhar desde a base, desde o técnico até a alta direção, que é bem diferente do que a maior parte da engenharia pensa, não, vamos resolver até ali no nível gerência, que é onde as coisas se resolvem, que nos habilita a estar junto aqui. Eu fiz o convite para você fazer as palestras no ambiente do mercado de seguro, para que o mercado de seguro, o mercado de gestão de risco, de gerenciadores de risco, que vão tratar isso como um negócio, né? Como é que eu vou ter orçamento para aplicar nesse negócio, né? Porque que no final e ao cabo, muitos são diretores e os CEOs podem ser engenheiros, mas você sabe que no final e ao caso as ferramentas de gestão é que decidem, né, se é efetivo aquele valor, se realmente eu vou conseguir colocar dentro do meu budget a aplicação, usar esse recurso, e se isso é um valor, é um investimento de fato, é simplesmente uma despesa, um gasto, etc. Então, este é o motivo de a gente ter se encontrado, e porque a gente você montou um modelo de capacitação em vários níveis, inclusive na alta direção, que vai habilitar a ele tomar essa decisão para atender a governança da empresa, né? Que está lá dentro da tua linha de pesquisa. Como é que eu me conecto com essa metodologia, justificando o investimento em prevenção? Esse é o grande problema, né? Como é que eu vou gastar em algo que pode não acontecer? Como é que não pode acontecer? Segurança está acontecendo todo dia. Se ela não tivesse acontecendo todo dia, eu teria acidentes todo dia. Então, é um investimento. Só que esse não é normalmente o entendimento, e eu acho que a tua metodologia ajuda a sensibilizar todos os envolvidos responsáveis pelos riscos para manter o alto nível de segurança. Eu acho que essa que foi... Se você dissesse, por que será que o professor Sérgio me convidou para isso? Por causa disso. Que você enxergou isso e eu tenho que dar visibilidade a esse tipo de trabalho. E o que te sensibilizou, então, inicialmente, foi, a tua motivação foi a demanda que a Fiocruz trouxe. E aí você entrou lá no doutorado já com a proposta de um estudo aplicado, não foi isso? Os teus orientadores gostaram da ideia, e o que mantém as pessoas atentas ou motivadas, são esses grandes eventos que aconteceram. Então, pelo que eu entendi, onde entra aqui, eu estou aqui olhando, eu sempre deixei de perguntar isso, mas onde a ergonomia, que eu acho que o núcleo que você está estudando, a gente falou muito pouco sobre isso, eu estou até fazendo uma pegadinha com você, a gente não preparou esse negócio. Onde a ergonomia entra nesse negócio? Sim, que nem eu estava falando inicialmente, né? Quando eu fiz a primeira análise da gestão de risco dos resíduos dos produtos perigosos da Fiocruz, eu fiz como um engenheiro, um checklist, né? Como normalmente a gente faz, o mercado de seguro, nas apresentações que eu fiz também, né, do MBA, né? Eu vi o pessoal de seguros falando, mas tem um checklist de conferência de incêndio, disso, daquilo. Então, um engenheiro, um técnico, ele vai nessa linha.
E a ergonomia ela vai trazer algumas ferramentas, algumas formas, né, de envolvimento, né? E também tem a forma também como eu desenvolvi minha carreira profissional, né? Eu vim de técnico, depois eu passei para supervisor, gerente, adjunto, gerente de departamento, assessor de diretoria. Então isso trouxe uma forma de analisar esses acidentes, né? E trazer um linguajar junto com a ergonomia. A ergonomia ela é uma... Assim, eu já queria fazer ergonomia desde quando eu terminei minha graduação. E aí, quando eu fiz o doutorado, entrei no processo de doutorado, quem me orienta lá no FRJ, ele me colocou nesse curso, né, de especialização e foi muito bom. E aí eu comecei, porque a ergonomia, normalmente, a ergonomia está trabalhada na física, né? Então, você fala ergonomia de uma posição, ler, dots, computador, mas você tem uma macroergonomia, uma ergonomia de vista a organização como um todo. E junto com a gestão da qualidade, que eu tratei os critérios de excelência, liderança, estratégia de plano, eu comecei a dar um viés, né, da segurança. A segurança tem as questões técnicas e a ergonomia traz a questão social, né? Porque por detrás desses grandes eventos negativos, você tem a construção sociotécnica, né? Social pelas relações, os processos decisórios. E quando você fala da alta direção, quando a alta direção ela faz um processo decisório, essa decisão desse processo decisório, ela vai repercutir até a área de operações. Então você tem que ter essa visão, né? E as pessoas, eu sou na área técnica, né? Nós, né, Sérgio? A gente acha que o problema é muito de máquina, né? De pessoas. Não. Se você quiser fazer uma análise mais detalhada, né, e tentar pensar nesse caso, né, de eventos negativos maiores e fatais, você tem que começar a pensar na organização como um todo. E a ergonomia trouxe esse repertório, né, de pensar, né, com as ferramentas, né, de construção social, de reuniões, né, de filmagem. Então a ergonomia traz um repertório, né, é uma engenharia mais humana. Né? Eu já queria fazer há décadas, né, e só agora. E assim, minha prática profissional é assim, e eu consegui juntar essa ergonomia, a segurança do trabalho, a gestão da qualidade. A gestão da qualidade é muito importante, né, a questão ambiental, o sistema de gestão integrado como um todo. Né? A gestão, a gente está falando de gestão, então de processos decisórios, né, estratégia de planos, liderança, isso tudo está ligado, né? Então, dentro dessa metodologia e dessa proposta de prevenção de tragédias, eu fiz toda uma junção, né? Porque normalmente você pega várias ideias e junta. E o que eu vejo muito, né? Você tem pessoas especialistas em algumas áreas, você não tem essa visão mais macro, né? E não tem um banco de estudo de casos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. O banco de estudo de casos. Você já fez esse banco também, tem uma boa parte desses casos, não do estudo específico, num blog e tal, que você mantém já há algum tempo. Então, também foi um modelo de motivação. Tem um canal do YouTube, né? E nessa experiência sua, então, você criou os módulos de capacitação, pensando já na capacitação do pessoal, é isso? Sim, sim. Com o desenvolvimento dos estudos de caso, né, eu fiquei com uma quantidade imensa de estudos de caso, né? Então eu comecei a publicar no LinkedIn, né? Foi até aquela LinkedIn que a gente se conheceu, né, professor Sérgio? E aí depois eu comecei a publicar em grupos de WhatsApp, e aí eu falei, não dá para... Eu tenho que ter um local onde eu possa colocar o estudo de caso. Eu botei nesse blog, estudo de caso, onde eu publico diariamente várias questões, e aí eu tento fazer essa ligação. Porque as pessoas, às vezes, elas não conseguem fazer essa ligação, né? De uma teoria e prática. E assim, a minha trajetória acadêmico profissional sempre foi nessa linha, né? Você pegar os estudos de caso, né, a teoria, e aplicar nas organizações. E nesse doutorado eu estou fazendo a mesma coisa, né? Todas as especializações do mestrado eu sempre fiz isso, né? Comecei com qualidade, depois eu passei, agora estou para a área de risco. Então acho que é importante fazer essa ligação da teoria e prática, porque só prática vai trazer alguns ganhos. E a teoria realmente vai dar uma base. Só com a junção dos dois que você tem realmente é poderoso. Né? E eu tenho visto isso. Né? Isso na minha vida profissional eu tenho conseguido bons resultados. Né? E o próprio a capacitação, né, as avaliações estão positivas nessa linha, né? Porque é muito difícil. Né? E academicamente você vê que é muito difícil ter um professor que tenha uma grande... E já que você tem, exatamente, é muito difícil ter a multidisciplinaridade, foi o desafio que eu tive lá no nosso MBA, quando começamos em 2009.
Era difícil encontrar as pessoas. As pessoas capacitadas não têm tempo de ficar treinando as outras. Ponto. Acabou. Ela está aplicando aquilo. E as pessoas não capacitadas, ou muito teóricas, elas têm o tempo. Então, você tem que fazer um mix de tempo entre aqueles que têm um conhecimento teórico e científico bastante desenvolvido e aproveitar esses encontros com os técnicos, né? E aí, como é que é feito esses módulos, então? Quantos módulos são o programa? Como é que você estruturou isso? E em quantos níveis a capacitação do profissional pode se dar num ambiente assim que você falou, cada um trabalha no seu silo. Como é que a gente consegue romper esse silo e trabalhar sinergicamente com uma metodologia que não é concorrente, mas ela promove essa integração de métodos? Sim, sim. Com o desenrolar, né, do doutorado, né, das palestras, né, que eu estava dando na Escola Nacional de Seguros, né, no MBA de Riscos, né, em seguros, e também no doutorado, na graduação, né, e nas empresas, eu falei assim, eu tenho que desenvolver algum método, né, alguma forma. Então, são 4 módulos que eu desenvolvi, né, um capítulo introdutório só dando um overview, né, da capacitação. O segundo módulo já é um módulo teórico, né, que a gente tem que ter uma teoria, né, e eu sempre tracei minha vida profissional nessa linha, teoria e prática, né. A teoria não aplicada vai dar eventos negativos maiores, isso eu já faço há muito tempo, né. Agora, a teoria com a prática vai dar bons casos. Então, eu comecei também a tentar não só ver o lado ruim, mas também como a gente pode evitar esses eventos negativos. Aí no módulo 3 são os estudos de caso, e o módulo 4 são a parte prática, né? Onde você já tem uma vivência, né? Você tem uma teoria, você já tem um estudo de caso, aí no módulo 4 a gente vai entrar em detalhes, né? Você vai estudar um estudo de caso específico, você pode entrar na sua própria empresa, e aí você vai aplicando esse método, né? E o método é um framework, né? Que você tem várias etapas. Então, vou falar assim, de forma bem rápida, as etapas, né? E no curso a gente vai detalhar um pouco mais, né? Então, você tem a definição do escopo, né? Você tem a demanda inicial, né? Que normalmente é a demanda da alta gerência, da direção. A gente começa conversando com a alta direção ou com o corpo gerencial da segurança, né? E a gente vai fazer análise, né? Você tem modelos. Os modelos, acho que é importante quando a gente começa a discutir como é que a gente vai pensar, né? Então, você tem modelos que já vêm na década de 1919, já tem pessoas pensando isso, várias formas de estudar, isso é a parte teórica. E aí, os modelos que eu desenvolvi, eles são modelos específicos para os eventos negativos maiores. Dessas questões, a gente vai trazer algumas demandas, algumas questões para ser analisadas. A gente prioriza, depois de priorizar, a gente valida isso, né? Vai ter que validar com o corpo gerencial, com os técnicos, leva para a alta direção e faz um plano de ação. De uma forma rápida, né, o framework é feito dessa maneira, né, já foi aplicado na Fiocruz e já foi aplicado em outras organizações. Eu posso falar agora um pouquinho dos estudos de casos, né, de forma genérica. Exatamente. É bom a gente falar um pouco sobre o estudo. As etapas de gestão, você prefere falar depois do estudo de caso, né? Como é que você aplica? Porque os casos são bastante distintos, mas o método, ele tem o método de gestão de risco, ele já tem um ciclo, certo? Sim, é um framework, né? É um framework que já está estruturado, já foi aplicado, já está validado, né? É um framework que está validado. Assim, os 3 grandes modelos, né, que eu preconizo, né, que já eu estou desenvolvendo em artigos, está sendo validado por profissionais sêniores e plenos, é a abordagem sociotécnica estruturada, né? Então, como é que você tem essas forças, né? Essas variáveis, né? As variáveis endógenas e exógenas. Endógenas do próprio sistema. Normalmente, na ergonomia, aí vem a base da ergonomia, você tem 3 grandes fatores, né? Que é o fator organizacional, o fator humano e o fator técnico. Essas são as variáveis exógenas. As variáveis endógenas. As exógenas são as forças externas dos eventos. Então, quando você começa a analisar os relatórios, né, as próprias ações das empresas, você verifica que os técnicos eles ficam muito nas variáveis endógenas, né? Se a máquina quebrou, se o ser humano errou, né? No máximo, às vezes, se o processo decisório da organização está mal estruturado. Mas só que eles não veem essas pressões externas, né? Isso aí
Nos relatórios, você vê, estava analisando um relatório da Deepwater Horizon, que foi aquela plataforma do Golfo do México que explodiu, né? Que foi um dos maiores, o maior acidente ambiental nos Estados Unidos. O próprio órgão regulador americano, ele fala tecnicamente da questão, né? De questões de falha de equipamento, mas assim, os grandes processos decisórios, né, dessa empresa, né, que levaram esses grandes acidentes, eles não entram em detalhes. Então, essa proposta minha, ela traz isso, né? Ela traz essa forma de analisar essas forças e como essas forças podem levar a esses eventos negativos maiores, né? Aí são as pressões econômicas, são as pressões sociais, né? Em Fukushima, né? Em Fukushima nós tivemos o terremoto com o tsunami, né? Que não dá para detalhar, mas no curso eu vou entrar nisso, né? No Porto de Beirute, né? No Porto de Beirute é incrível que foram vários anos, né, aquele nitrato de amônio armazenado no Porto de Beirute, e o presidente sabia, o primeiro-ministro sabia, as autoridades portuárias sabiam e nada foi feito. Então, por que isso acontece, né? Então, isso é uma forma de analisar. Esse é o primeiro modelo, que é a abordagem sociotécnica estruturada. Estou falando isso de forma verbal, mas aí no curso eu vou apresentar um modelo, isso está bem estruturado. O segundo modelo é a questão de dinâmica do risco, né? Porque o risco ele é muito dinâmico. E desde o início, há 6 anos atrás, com o professor Gilson da UF, eu falei assim, cara, o risco é muito dinâmico. A minha crítica, né? E esse modelo, para mim, esse modelo mestre, ele não é... Ele é complementar às avaliações de risco tradicionais. Então é interessante isso, porque você pode manter, né, o seu mapa de risco, pode manter o teu mapa de calor, você pode fazer o teu RASOP, você pode fazer o teu APR, você pode fazer o método que você quiser. Só que para os eventos negativos maiores e fatais, esse método que eu estou desenvolvendo, ele traz uma forma estruturada e um linguajar que seja utilizável pela alta direção. Porque quando você vai na academia, né, eles usam alguns termos que você não consegue, se você levar isso para a alta direção, para um técnico, você não vai conseguir. Então, esse método ele traz esses modelos, traz terminologias que vão facilitar essa forma de análise, né? O segundo é a gestão dinâmica de riscos, que aí você tem que tratar, ver realmente quais são as questões que estão tirando a organização de uma normalidade para uma situação de alerta, né? E a terceira tem a normalidade, a alerta e a emergência. Quais são as ações que estão levando para a situação de alerta, né? Como é que te recupera? Como é que te volta para a normalidade, né? As emergências, né? No curso eu não vou entrar no detalhe, mas eu tenho essa overview de tudo, né? Então, na situação de emergência, como é que a gente consegue voltar para a normalidade? E o terceiro modelo, que acho que isso aí, os grandes pesquisadores chamam Safety Science, ciência da segurança, isso são discutidos no mundo, né? Eles bebem também, como eu estou bebendo na ergonomia, na qualidade, eles também bebem isso, né? E eu, como eu tenho essa experiência, né, profissional e acadêmica, como é que a área de segurança, né, a área de risco, a área de governança, ela fala com as outras áreas, né? Com a área de qualidade, com a área de engenharia. Então, é importante, porque você tem que esses três modelos, eles se comunicam. E você vai, em cima dessa análise, você vai trazer as questões para serem tratadas e analisadas, né? Assim, de uma forma assim rápida, né, professor Sérgio? E aí, não, está perfeito. Eu acho que está perfeito porque eu acho que você descreveu aqui como é que você rompeu esse estilo do ambiente da engenharia, que é um problema. As empresas têm os seus e as organizações têm a sua. Ela é estruturada de maneira hierarquizada. A indústria foi assim, né? Para ser eficiente, você criou métodos muito hierarquizados e nessa de transformar a estrutura mais flat, ela também parou de se comunicar muitas vezes. Então, tem áreas que atuam autonomamente, replicando e não sendo, muitas vezes concorrendo e não compartilhando. Então, o desafio hoje, muitas vezes, também é atuar nas empresas que estão estruturadas de maneira mais horizontalizadas, né? E fazer com que elas trabalhem de forma sinérgica. E a maneira é olhando para a missão, para os propósitos da empresa, que é aqueles conceitos da administração, que não tem a ver com as hierarquias da estrutura militar, da estrutura que a gente aprendeu em administração, né? A estrutura militar, a estrutura eclesiástica, né? De que você tem uma estrutura hierarquizada. Então, ter ferramentas que estejam atualizadas com isso e fazer as pessoas conversarem, aí sim,
tem que ter o mesmo idioma, não dá para viver com os seus códigos pessoais, os seus códigos locais, né? Esse é um desafio que a ciência é possível fazer, porque ela sai da caixinha, constrói o código e traz de volta para solucionar. E foi esse o trabalho que você desenvolveu ao longo desses anos. E agora vamos replicar esse código, né? Vamos trazer esse pessoal para dizer, olha, como é que cada setor... Vamos pegar os estudos de caso para ver como é que cada caso, talvez emblemático, você falou do Porto, aí seria uma das aplicações. E sim, nós estamos tendo o desafio no Brasil das privatizações do Porto, quer dizer, há toda uma transformação da gestão pública para o privado. Então, a percepção de risco já se mostra diferente. Aliás, podia ser um tema de um outro encontro nosso, né? Como é que a gestão pública enxerga o risco e como é que a gestão privada, já que tem aí uma mudança na gestão pública na área de compras, a gente também comentou, né? Um tema interessante que vai afetar como contratar esse tipo de... como entender esses riscos e como contratar a prestação de serviço relativa à segurança. Porque como é que vai ser as compras a partir de 1º de abril do ano que vem? A partir de análise de risco. Então, as compras públicas também vão ter que entender um pouco de o que é vantagem relativa em contratar A ou B ou C. É preço ou é o quê? Que critério? O critério você também, no teu programa, demonstra que existem critérios técnicos que são possíveis de ser consultados para fazer uma boa compra de serviço ou especificar um prestador de serviço, né? Então vamos pegar os estudos de caso. Sim, isso é uma pequena parte, né? Então a gestão de risco é interessante que a gente, nesse próprio, assim, na parte de compras, né? O mapa de risco, o mapa de calor, né? Que vai frequência, gravidade, eles são válidos, são importantes. Mas só que só isso ele não vai trazer uma segurança maior para a organização. Então a gente tem que ir assim, um pouco além, né? E essa proposta traz isso, essa forma de ver um pouquinho além, né? Ver um pouco além do erro humano, ver um pouco além do erro da máquina, ver um pouco além desse erro da organização, começar a pensar um pouco mais macro. Então essa forma de pensar vai trazer, né? Eu acho que que eu tenho visto, né, e já apliquei na Fiocruz e trouxe bons resultados, né, soluções antes que aconteçam esses grandes eventos negativos. Isso também pode ser feito por um processo de compra, né? Você tem a matriz de risco, né, que você vai fazer lá os processos. Eu já fiz cursos, né, e já estou dentro desse processo também e oriento lá na Fiocruz, né, organizações. Mas o que você pode ir além, né? Porque aquilo ali é só um raciocínio, né? A gestão de riscos, ela é uma grande ferramenta para você fazer a prevenção, né? E isso que foi assim, uma coisa que sempre me tocou, né? Profissionalmente. Como a gente pode agir de forma preventiva para evitar esses grandes eventos negativos. Eu vou falar um pouquinho rapidamente agora do estudo de caso, né? No módulo 3 você tem Fukushima, tem o Challenger, tem Columbia, Texas City, Porto de Beirute está bem recente, né? Porto de Beirute, a gente esteve até discutindo a questão do Porto de Santos, né, no seminário, né? Então você vê que o presidente do Líbano sabia dessa problemática, né? O primeiro-ministro sabia, né? Os ministros sabiam, a autoridade sabia. Por que eles não tomaram as devidas decisões? Será que se eles estivessem capacitados, treinados, né, poderia ter feito uma ação mais preventiva, né? Bhopal, né? Air France 447, né? Que é emblemático, né? O Boeing 737 MAX agora, né? A Boeing é realmente uma empresa de referência mundial, né? De qualidade. E até recomendo vocês verem o seriado da Netflix, mostra lá o pessoal da qualidade reclamando, né, dos processos que foram feitos e a qualidade foi caindo. Então você vê a Boeing 737 MAX. Eu faço uma analogia do Boeing 737 MAX com o caso do Mariana e Brumadinho. Quer falar, professor Sérgio? Quer falar? Não, eu estava pensando nesse caso 737 MAX, que ele era um projeto que foi num caminho, e aí o pessoal, por uma questão de custo, mudou lá o modelo de motor ou coisa parecida. Quer dizer, sim, o negócio se descaracterizou totalmente por uma questão que não tem nada a ver com o projeto. O cara descaracterizou o projeto porque o fator de decisão passou a ser a parte da decisão de suprimentos mesmo, né? Quer dizer, é estranho como é que se descaracteriza. Então, tem elementos críticos do projeto que
como são cláusulas pétreas de uma Constituição, você não pode mudar. E eles foram lá e mexeram justamente no fator crítico. Aí dançou. Aí todo o negócio se desmonta, né? Quando eu falo da abordagem sociotécnica e da construção sociotécnica do risco, você vê uma pressão, né, da Boeing contra o concorrente, né? Então, uma disputa de mercado, uma disputa de um modelo que a Air France está vendendo mais que a Boeing acelerou um processo de construção de um avião para concorrer. Então, isso é construção sociotécnica, né? As pressões de mercado, as pressões, aí você vai afetar na alta direção, na alta gerência, né? Quando o responsável lá pela parte do treinamento do 737 MAX fala, não precisa fazer um treinamento detalhado, né? Dessa mudança, né? Desse equipamento. Fazendo um paralelo para o ambiente pessoal, dos riscos que a gente se expõe, é um pouco do que o pessoal da área de tecnologia da informação, o pessoal de cyber, né, fala assim, engenharia social, quer dizer, ele tem essa ideia de que você vai clicar nas coisas, né, qualquer link que aparece, você está ali numa rede social e você acaba se contaminando por vírus ou sendo enganado numa fraude qualquer, por conta de quê? Dessa pressão da urgência, né? E no ambiente corporativo, a pressão por resultado, a pressa, a necessidade de apresentar. Quer dizer, esse ambiente em que a gente, ao invés de ver o processo, o projeto, a gente está influenciado por fatores muito fora daquilo que efetivamente é o que a gente precisa entregar como resultado. No final, a gente perde o foco daquilo que é fundamental. E a metodologia traz você, a cada elemento, em cada fase dentro da corporação, para dentro desse foco, né? Olha o que é risco e responsabilidade efetiva e não o que está no imaginário, né? O que está tirando a tua atenção. Certo, Washington? Acho que é um pouco disso. Sim. A abordagem sociotécnica, né, e o estruturado nas variáveis exógenas, que são as variáveis extra, né, organização, você vê as pressões entrando, né? Então, nos relatórios oficiais, você não tem esse detalhamento. Então, quando a gente for analisar uma organização, quando a gente for capacitar, a gente vai fazer esse paralelo, né? Quais são as pressões que na sua organização elas estão influenciando e podem levar a um evento negativo maior e fatal, né? E, às vezes, você apresentou muito bem essa ideia lá da Boeing, né? Que elas estão com um sistema pressionado, né, economicamente. Então, realmente, a alta direção ela tem que ter esse olhar, né? Esse olhar, né? Que vai trazer essas questões, né? E aqui no Brasil, Mariana e Brumadinho, né? A gente tem o 737 MAX, caiu o primeiro avião caiu. A Boeing decidiu continuar com os aviões voando, falando que o problema não foi um problema localizado naquela... vamos dizer assim, aquela cultura que a indústria aeronáutica leva sempre a um erro humano, ponto. Né? Na verdade, se você pegar qualquer relatório de acidente aéreo, quando eles conseguem achar o avião, no caso do Malásia não foi achado, mas a tendência é, quando chegar ao final do relatório, alguém errou em alguma coisa. Vamos dizer assim, é uma maneira de observar, mas é a indústria mais segura do mundo. Nós estamos falando de qualquer... Ela é incomparável, o topo da cadeia. Então, ela aprende e ela aprende com seus erros. Isso é uma coisa que a maior parte das indústrias não aprendem, elas têm mais apetite ao risco. E a indústria aeronáutica, ela é a que mais se dedica a corrigir enganos, mais. Isso disparado na frente. Mesmo isso que você está destacando, né? Mesmo essas, a pressão sociotécnica é muito grande. E aí você ainda pode incorrer em erros, né? Então, a indústria aeronáutica é a que tem a maior, assim, relatórios, né? É a mais transparente de todas, né? Você consegue ter muitos detalhes. Isso aí são relatórios que são públicos, né? Então, dentro do que eu estudo dessas grandes empresas, grandes setores... Eles são benchmarking para a área de segurança. Eles são benchmarking. Eles têm um processo de segurança muito bem estruturado, mas a gente tem que falar também dos problemas, né? E o caso do 737 exatamente, por causa aí que tá. Se ela é o benchmark e tem essas coisas que são fora do contexto,
Tu imagine aquelas que não têm essa pressão, não têm essa cultura de segurança, né? É isso que você quer trazer. Quer dizer, você vê, se o benchmark do mercado sofre esse tipo de ação, imagine o resto. O resto simplesmente está absolutamente refém deste processo de pressão externa que se sobrepõe às questões mais técnicas. Então é difícil justificar. A ferramenta ajuda nisso, né? Você começar a construir uma cultura de responsabilidade e risco, sem perder o foco nos resultados, nós temos que apresentar resultados, e aprender com aqueles que fazem melhor, que é o caso da indústria aeronáutica, né? Mas mesmo na indústria aeronáutica, você veja que há um impacto muito grande. Né? A sinergia... O comentário aqui do Meirelles, que é um aviador, né? O Meirelles também é um cara que pilotou, já teve uns acidentes aéreos aí pilotando. Ele falou, mesmo a indústria aeronáutica, verificamos se verificamos esse tipo de ausência de algumas transparências. Né? Ela não é totalmente, mas é a mais transparente de todas. Sim. Se mesmo nela nós temos problema, imagine no resto, né? Não tem nem que comentar. Nessa trajetória que eu já trabalhei em grandes organizações nos últimos 40 anos, realmente é bem crítico, né? E aí a gente fica numa... Desculpa o termo, uma sinuca de bico, né? Às vezes, o que a gente vai fazer? Então, nós temos um problema, de certa maneira, eu acho que você está tentando ajudar a resolver. Eu acho que todos nós, na verdade, assim, trazendo essa coisa da segurança para mais próximo da área de gestão, cada um contribuindo com aquilo que já desenvolveu, né? E vamos pensar aqui, então, quais são os próximos passos, né? Porque a gente já tem que ir para o nosso encerramento. Pegando aqui os exemplos, qual é o nosso próximo passo? A gente vai ter um programa, então, de treinamento, a gente vai fazer isso junto aqui no Grisco, e aí a gente vai disponibilizar para vocês as datas, aí, os links de acesso e inscrição, para quando começarem as nossas capacitações. E aí queríamos esses comentários com vocês, ver se vocês têm mais dúvidas, fazer contato com o Washington ou comigo, e a gente vai atendendo vocês nessa curiosidade. Como é que a gente faz a capacitação, né? Então, deixar aqui aberto esse espaço de comunicação, né, Washington? Sim, e o Meirelles está trazendo o Chernobyl, né? Então, na indústria nuclear também, que é uma outra indústria também top na área de risco, né? Nós tínhamos TMI, né? Chernobyl e Fukushima. E Chernobyl realmente é um caso icônico na gestão de risco, né? Ocultação de informações, né? E é interessante que eu estava lendo um paper, né, do especialista, que ele vai analisar 50 anos de gestão de risco na área de segurança, né? E o cara é um especialista na França e tal, e ele fala assim, eu vou traçar aqui Chernobyl de uma forma muito simples, porque a gente não tem muitos detalhes, né? Porque realmente as organizações, elas têm esse cuidado, né? Porque você tem a responsabilidade civil e criminal, né? Então, a gente tem que ter um cuidado, né? Para tentar trabalhar dessa forma preventiva, né? Antes que esses grandes eventos aconteçam, o que a gente pode fazer, né? Como é que a gente vai analisar? Porque isso é pouco discutido, né? Em relatórios técnicos, isso é pouco discutido, e eu tenho visto isso nos relatórios, nas conversas, e nessa trajetória dos últimos 6 anos, né? Se discute pouco isso, se discute, né, essas grandes pressões, como é que a gente pode trabalhar de forma preventiva. Então, a proposta, né, ela tem essa questão, né? Então, de forma rápida, né, aí eu falei aqui, também além dos internacionais, tem os casos nacionais, foi uma coisa que realmente trouxe eu estava fazendo uma postagem no LinkedIn, e aí um especialista disse, pô, Washington, você está trabalhando tanto nos internacionais, por que você não tem os nacionais? Tem uma série enorme, Museu Histórico Nacional, FPC São Mateus, né, Boate Kiss, assistente aérea do time da Chapecoense, né, que é interessante a gente ver no exterior e no Brasil também, né, como a gente vai fazer esse paralelo. E assim, a sinergia, né, da teoria com a prática, o estudo de caso, ela traz realmente muitas questões importantes, né. A capacitação, ela está hospedada na internet, né, você tem vídeos, né, no meu canal do YouTube, e tem um blog, né, onde eu posto de forma diariamente, semanalmente, estudo de caso, atualizações dos eventos. Você falou um negócio interessante aqui. Você vê que o pessoal, se a gente começar a puxar pela memória, são muitos eventos. A gente parece que vai ficando insensível. A sensação que dá
é que a gente perde a sensibilidade em relação a esses eventos. Você percebe? Eu acho que esse é o grande contributo de um programa continuado, né? De alguém entrar num programa desse e a gente atender as várias camadas da corporação, é manter viva essa memória desses grandes eventos. A sensação que eu tenho que a gente quer esquecer, como se fosse um trauma. Não, eu não quero mais, não vai acontecer de novo porque aconteceu ontem. Não, vai acontecer sim, e vai acontecer pior. E as pessoas não se sensibilizam, elas perdem a sensibilidade. Eu acho que se eu dissesse assim, qual é o maior contributo para alguém se capacitar nisso? Permanecer sensível e atento às possibilidades de que grandes tragédias podem acontecer se a gente não cuidar dos pequenos detalhes. E que não custa nada, custa só um pouco de empenho e sensibilidade de olhar para as coisas. Sem não perder a sensibilidade, né, Orson? Sim, sim, é recorrente, né? Infelizmente, como o Perl, depois de Chernobyl, falou que ia ter um grande acidente nuclear. Chernobyl foi em 86, 2011 você teve Fukushima. E aí eu vou profetizar, a gente vai viver constantemente com grandes tragédias, em vários setores. Agora, a gente pode tentar trabalhar de forma preventiva. E aí, eu como gestor... Diminui, né? O que você pode? Preventivo, diminui o número de vítimas, o tempo de recuperação ele é menor. Quer dizer, a gente não vai evitar que tragédias aconteçam, mas a gente vai mitigar os danos que elas podem causar. Sim. Porque a gente está exposto a elas, faz parte da vida. A gente construiu essas infraestruturas, outras estão na própria natureza, né? A gente ocupa um espaço na natureza, a gente invade espaços de risco, a gente vai sofrer as consequências disso, né? Quem mora lá na beira de uma montanha que chove muito, um dia a montanha cai, é uma questão de tempo. A gente não sabe quanto, né? Você mora perto de vulcão, ou a gente tem vulcões ainda na Terra e ativos. Vai acontecer um dia? Vai acontecer. Então, o que a gente tem que ter capacidade além de prever, de nos proteger ou ter planos de contingência, planos de evacuação, planos de emergência, e principalmente o monitoramento disso para que esses planos sejam efetivos. E mais do que isso, as pessoas sensibilizadas e tendo uma cultura de autopreservação, que a sensação que a gente tem é, já que está ruim, toca como está, né? Então vamos ter um pouco, respeitar de certa maneira e se sensibilizar com as tragédias, não deixar isso cair, virar um número e virar mais uma estatística, não é mesmo? Como gestor, né, e se vive esse dia a dia, né, dinâmico, né, e estressante, né, a gente tem que dar resultados, a gente tem que dar lucro, a gente tem que entregar tantas coisas, e às vezes fica em segundo plano essas possibilidades, né, porque o risco às vezes não é o Porto de Beirute, né, havia possibilidade de explodir, mas não era certo, né, e o 737 MAX, né, havia possibilidade de cair o segundo avião, não era certo. Mas a Boeing, ela decidiu manter-os e ter caído o segundo avião, né? E eu tenho que falar, Mariana e Brumadinho, eu como engenheiro, para mim, Mariana e depois já em Brumadinho, como é que acontece isso, né? E você tem essas grandes forças acontecendo, né? Não vamos detalhar, mas acho que é importante você estar sempre reforçando, sempre relendo, né? Levar para outra direção, levar para o conselho de administração, levar para a alta gerência, média gerência, para os técnicos, todas essas pessoas, elas têm que estar muito atentas, porque às vezes é um detalhe, é uma coisa que você deixou passar, isso vai somando, né? E eu tenho que trazer uma linguagem bem, são desvios, são não conformidades, né? São questões que estão tirando a empresa, né, daquela normalidade para a situação de alerta. Então, o que a gente pode fazer nesses momentos que você falou de monitoramento, né? Então, esse olhar, a gestão de risco é dinâmica, é o segundo modelo. Então, a gente tem que ter um cuidado imenso para quando dessa situação de alerta. Houve alertas, né? No 447 houve alerta, né? O Tupitou, né? Você teve empresas que fizeram a troca, o Tupitou, né?
Sempre nesses grandes eventos tem alertas, sempre tem alerta. E sabe que outra coisa que o Meirelles aqui está lembrando? Que, curiosamente, os grandes acidentes aéreos, os pilotos eram experientes. Quer dizer, existe aqui uma certa soberba dos operadores. Ele falou do aéreo, mas você vai acontecer isso na movimentação de produtos perigosos. A pessoa ele se acha e que criou as condições de um ambiente seguro, e, na verdade, não é bem assim, porque nem todas as camadas são tão experientes quanto ele, né? E aí acontece algum evento fora do normal, aí aquele inexperiente, ou menos experiente, ou menos responsável, ou menos comprometido com o resultado, ele acaba colocando tudo a perder, né? Então, essa percepção também, de novo, o modelo que você criou. Se eu consigo sensibilizar todas as camadas, esse processo ele vai se harmonizando cada vez mais. Então, a capacitação, já que os processos, a tecnologia, de certa maneira, são fatores que estão fora do ser humano, quer dizer, o ser humano muitas vezes não pode decidir por isso, mas a sua atitude diante dos processos e da tecnologia pode conter essas grandes tragédias. Aí vão ter grandes heróis anônimos, né, que é o que faz realmente uma pessoa ser heróica, você ser capaz de participar com uma pequena contribuição, mas que o efeito ele é permanente e indelével. Ninguém pode tirar esse contributo. A única maneira de fazer isso é conhecendo, se preparando, né? Se sentindo parte disso. E o programa que você está propondo para a gente lançar aí, ele tem essa finalidade, né? Claro, extremamente técnico, eu estou colocando aqui a motivação pessoal para quem deve participar, mas tecnicamente ele é consistente, está programado para atender todos os níveis, e a gente quer começar, inclusive, com quem tem menos experiência, por quê? Também. Porque são as pessoas mais curiosas e muitas vezes as que têm mais a dar, elas não estão tão soberbas, elas acham que não sabem tudo, e muitas vezes sabem o mais importante, ela tem o compromisso de fazer o melhor, e porque está iniciando, porque tem pouca experiência, ela está mais atenta, né? Certo, eu acho. O Meirelles, ele trouxe uma contribuição muito boa. Obrigado, Meirelles. E eu vou fazer agora o caso da NASA, do Challenger, né? 86, a NASA se achava soberba, né? Nós somos os melhores, nós somos isso, aquilo, e 7 segundos depois que lançou o ônibus espacial explodiu. E você tem as grandes expressões ali. Ele é um caso, e está dentro do estudo de caso, para mim é o icônico, né? Você tem sociólogos que estudaram, né? A Voga estudou 10 anos o caso do Challenger para soltar um livro. Ela trouxe algumas terminologias, né, novas, né? Que eu gosto de usar mais a terminologia de desvio mesmo, mas normalização do desvio, né? Onde a empresa começa a aceitar aqueles desvios, né? O Challenger e Columbia são grandes aprendizados para a gestão de riscos, né? Então, Meirelles... Sabe que é muito comum em grandes projetos. Recentemente, não vou falar nos detalhes, mas grandes indústrias que têm proposições, ela aceita, quando tem grandes projetos, os pequenos desvios são desconsiderados. Só que o problema é que isso um dia aparece, um dia bate a porta. Não que você tenha que ser quadrado, mas você tem que ter o registro disso para fazer a gestão desse risco. E muitas vezes esses registros, como referência, são ignorados, né? Mas eu acho, vamos para o nosso encerramento, a gente já, por acaso, eu acho que a gente já cumpriu o nosso roteiro, e já deixamos aqui um gosto de uma próxima oportunidade da gente se encontrar de novo, talvez um dia de semana, vamos ver se a gente consegue fazer, ou no sábado também, já que o pessoal aqui já se animou, acho que sábado é um dia bom também, para quem está... quem trabalha a semana inteira e está no agito aí de estudar também durante a noite, então sejam bem-vindos. E aí, agradecer a você aqui, entrando agora já na fase de despedida, agradecer por ter me convidado, eu acho que iniciamos bem, fico feliz de ter podido contribuir com essa fase final aí da sua pesquisa, em que você vai apresentar a sua tese, e espero que a gente esteja aí ao longo desses próximos anos sensibilizando as pessoas com a metodologia que você está colocando em prática e trazendo como uma parte da solução de um problema que não é trivial,
e que pode atender tanto à indústria, aos serviços públicos, como também ao mercado segurador que está buscando ferramentas para a tomada de decisão. Eu acho que esse vai ser o grande contributo aí de formar esses quadros no auxílio à decisão sob risco, né, sob análise de risco. Obrigado, Washington. Eu que agradeço, professor Sérgio, porque desde o início, né, quando acho que tem um ano mais ou menos, né, que a gente foram 4, 5 apresentações no MBA de gestão de risco, né, e a gente vê a aplicabilidade no mercado de seguro, né, e quando as pessoas começam a apresentar os cases, né, de incêndios. Então, agradeço, né, dentro dessa trajetória de doutorado, tem algumas pessoas que me ajudaram muito, e o professor Sérgio, você é um dos que tem. E essa parceria, né, a sua forma de moderar, né, a sua forma de discutir, né, uma sinergia muito grande. Agora o Meirelles também trazendo aí algumas questões importantes, né, sobre a questão do copiloto e do piloto na cultura asiática, também tem esse caso também, né, que isso também tem que ser visto, né, que essa questão da ergonomia traz isso, né, essa questão do ser humano. E desse modelo, dessa proposta, a gente vai trabalhar isso, né, porque tem outro grande pensador do mestrado, eu estudei liderança de estratégia de planos, né? E Mitzberg, ele é um engenheiro mecânico, né? E ele traz umas pérolas, né, de gestão que eu levo a minha vida e eu estou trazendo para a gestão de risco. Então, alta direção, né, e a gestão de risco, assim, você vai andar pela empresa, você vai ver, e você tem que ir pegando aquelas grandes questões para você... Obrigado, professor Meirelles. Você tem que trazer... essas questões, né, para um alto rendimento, né, para um planejamento estratégico, e para a gestão de risco eu vejo isso também. Com esse método, essa metodologia, desses modelos, a gente vai pegando essas grandes questões, esses desvios, né, o Meirelles falou do copiloto, falou da questão do Chernobyl, então esses casos já estão também lá no estudo de caso. Então essas questões tem que ter essa gestão, tem que ter um cuidado, né. Então, aí para fechar agora, vamos fechando, né, agradecer quem participou. Então, alguns resultados, né, são engenheiros plenos e sênios, né, que falta essa... isso já eu fiz um relatório, fiz treinamento, e eu vou falar de forma assim, bem rapidamente, algumas questões que eles falaram, os engenheiros sênios, né. Falta essa abordagem com a aplicação da indústria, deficiência na formação de engenheiro de segurança, muito didático, motivador para o tema, né, trazer a realidade, e tem outras questões, né? Você tem também gestores de departamento que já apresentaram esse método para alta direção, né? Você já tem, eu já discuti com empresas, já tem cronogramas, né, que são 5 etapas, com 6 meses para você aplicar na empresa, né? E para fechar, né, o que é importante, né? Para o nível mais avançado, né, para os profissionais sêniores, isso traz uma forma de refletir e repensar esse método, né, para alta direção, né, tem que sempre ter esse alerta, né, tem que sempre ter esse reforço, né. Para os profissionais plenos, a gente vai aprofundar um pouco mais, né, você vai ter um pouco mais de dados, de informação para você evoluir, né, porque você sabe muito bem que um profissional, para ter um traquejo, uma experiência 5, 10, 15, 20 anos. Então você não... Um cara passar para de júnior, para pleno e para sênior, são décadas, né? E eu tive prazer de trabalhar em grandes empresas que eu trabalhei com profissionais com 10, 20, 30 anos. Então você conhece, né? Então para o pleno ele vai dar uma profundidade um pouco mais. E para o iniciante vai ser um trabalho de base, né? Ele vai ter ali uma teoria, vai ter um estudo de caso, então ele vai acelerar, né? Isso acelera, né, o aprendizado, né, dele, né? Então, perfeito, Washington. Eu acho que é isso. O pessoal tem que saber que tem um tempo de maturação e o programa contempla isso. Tem o tempo lá do iniciante, a gente tem a gente já está modelando aí para algum... No final é o seguinte, para cumprir todo o ciclo, vai levar de 6 meses a 1 ano na formação de um quadro desse. Mas para começar, na verdade, são 2 encontros. 2 horas. A gente já vai marcar, daqui a pouco vocês vão saber quais são as datas que a gente está fechando aqui, e vocês já acompanhem o Washington e o Grisco aqui, o pessoal do Grisco, a gente manda para vocês na rede social quando é que vamos começar e disponibilizar esse programa para vocês, tá bom?
Washington, obrigado. Bom final de semana para você. Vamos replicar esses nossos comentários aqui para o pessoal tomar conhecimento e vamos ver como agendamos. Porque aí o pessoal já dá até uma oposição de data. Eu quero fazer, eu quero encontrar com vocês. Então avisa aí que a gente já tem umas datas na cabeça e vamos disponibilizar para vocês estarem conosco nesse programa. Começa curto, 2 encontros, com conteúdo que o pessoal já teve, inclusive, em algumas turmas de MBA, e depois a gente vai ampliar isso para os técnicos e especialistas. Tá bom? Obrigado, Washington. Obrigado ao pessoal que esteve aqui, obrigado pela audiência, e repliquem aí para o pessoal esse comunicado, esse convite nosso para segurança proativa. Até a próxima. Obrigado, Sérgio. Saúde e paz para todos aí.